Bom, pessoal, hoje eu chamei vocês aqui para compartilhar uma coisa que eu vi recentemente e que me fez, pensar bastante. Eu vou colocar aqui na tela e vocês, vão ver aqui comigo. Olha o que essa pessoa escreveu: "É a segunda vez em 7 meses que perco uma super oportunidade de colaboração por não ser fluente em inglês. É isso, invista num segundo idioma." E eu me arrisco a dizer: invista no inglês. Agora eu quero que vocês parem um pouco, parem por um segundo e pensem no que ela disse. Para mim, o que ela disse aqui, o que ela está dizendo, não é uma frase dramática, eh, e nem um discurso motivacional exagerado, eu não vejo dessa forma. Para mim é um relato muito simples, é muito simples o que ela está dizendo e muito real, é, muito real. Provavelmente vocês já passaram por isso, talvez vocês vão se identificar com isso que ela está falando. É é simplesmente uma pessoa dizendo que perdeu uma oportunidade, e não foi, qualquer oportunidade, eh foi uma super oportunidade de trabalho, né, uma oportunidade, como ela colocou ali, uma oportunidade de colaboração. E o único motivo foi que ela não era fluente, né, por ela não ser fluente na língua inglesa. Então, veja só, eh, diante disso eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, vocês já tiveram a sensação de que o inglês é uma porta? É uma porta que às vezes está aberta, mas você ainda não consegue atravessar, porque falta, né, justamente, essa habilidade de se comunicar, né, com confiança, com entrega, e muita gente passa por isso. Eu conheço muita gente que passa aí por isso e inclusive muitos alunos meus passam por isso. E talvez vocês estejam passando por isso agora, por isso que eu resolvi, né, fazer essa aula com vocês. E o que eu acho muito interessante nesse relato é o detalhe do tempo, né, porque ela diz aí, é a segunda vez em 7 meses. Vocês conseguem perceber? A segunda vez em 7 meses. Não foi algo que aconteceu uma única vez, aconteceu 2 vezes, segundo ela, em um período relativamente curto, 7 meses. É, e isso, na minha opinião, mostra algo muito importante sobre esse mundo no qual estamos vivendo hoje, né. As oportunidades, internacionais, principalmente, elas não são raras. Elas aparecem, elas estão por aí. Se você acessar o LinkedIn, por exemplo, ou outra plataforma de emprego, vocês vão encontrar várias oportunidades de emprego que precisam, né, que exigem a língua inglesa, fluência da língua inglesa. Eh, mas existe uma habilidade, né, que funciona como, como um filtro, e essa habilidade é exatamente o inglês. Então, você tem todos os demais requisitos para ocupar aquela vaga, mas você não tem o inglês. E eu arrisco dizer que, hoje o inglês não é apenas mais uma língua estrangeira, ele funciona como uma língua de conexão global. E quando eu digo isso, eu quero dizer que pessoas, países, né, e pessoas de países completamente diferentes, se comunicam através do inglês, através dessa língua. Um brasileiro, por exemplo, pode se comunicar com um alemão, um japonês pode se comunicar com um japonês, um japonês pode se comunicar com um espanhol, um indiano pode se comunicar com um mexicano.
Eh, e muitas vezes, né, a língua em comum é o inglês, porque as línguas dessas pessoas, as línguas maternas, são talvez difíceis de se aprender, levam um tempo maior de se aprender, porque o inglês é mais fácil do que, por exemplo, o espanhol, é mais fácil do que o japonês, né. E agora, então, eu gostaria de convidar vocês a pensar no seguinte: quando vocês não falam inglês, vocês não estão apenas deixando de falar uma língua, um idioma, vocês estão deixando de acessar uma rede enorme de pessoas. É, mais que isso, uma rede enorme de ideias, uma rede de oportunidades, uma vasta rede de oportunidades. Isso nem sempre é percebido imediatamente por vocês ou por outras pessoas, não é fácil perceber isso. Eh, e muitas vezes essa percepção, ela vem justamente em momentos como esse do caso dessa menina que publicou essa postagem, né, quando exatamente surge uma oportunidade de trabalho. E aí você percebe que você não consegue, aproveitá-la, e isso é frustrante, né, a gente sabe que isso é frustrante. Eh, eu conheço muitas histórias assim, pessoas que perderam, oportunidades de trabalho, pessoas qualificadas que estão em posições boas no Brasil, mas que não têm o inglês para atingir outros patamares internacionalmente. É, pessoas que não puderam participar desses projetos internacionais. Né, eh, ou pessoas que não conseguiram apresentar suas ideias, seus projetos nesses eventos grandes internacionais que tem. Hoje em dia, para você ter destaque, você tem que, estar no cenário internacional, né. E isso tudo, acontece não é por falta de talento, não é por falta de competência profissional, e sim por uma simples falta, da língua inglesa, né, o que te impossibilita de erguer essas barreiras linguísticas, né, ou simplesmente de derrubar essas barreiras linguísticas, né. Na minha opinião, isso é algo muito curioso, isso que acontece. Porque, assim, aprender inglês, hoje em dia, nunca foi tão acessível, eh, nunca foi tão acessível quanto agora, porque existem muitos cursos, existem vídeos, existem aplicativos, vários aplicativos, existem inúmeros professores, centenas, milhares de professores, milhões de professores, existem conteúdos gratuitos. Assim como aqui na minha página do YouTube, eu tenho mais de 200 vídeos gratuitos da língua inglesa. Mas muita gente não aproveita, né, então o que que adianta tá de forma gratuita? As pessoas começam a fazer por um tempo e depois acabam, se afastando, né, dos estudos. Isso acontece bastante. Muitas vezes essas pessoas adiam, né, o aprendizado, porque as pessoas pensam: "Ah, depois eu aprendo". Quando eu tiver mais tempo eu me esforço, quando eu precisar, né, quando eu precisar eu vou atrás. Mas muitas vezes o momento em que você precisa do inglês chega antes de você estar preparado. Isso acontece muito, às vezes você acha que vai demorar 5 anos e aparece em 2 anos, né. E inglês não é uma coisa que se aprende tão rápido assim. "Ah, em 6 meses eu vou ficar fluente", é mentira. Quem te falou isso tá te querendo te vender curso. Abre o olho. Em 6 meses aprender uma língua com 600.000 palavras, claro que você não precisa dominar todas as palavras, mas, pelo menos o básico, não em 6 meses, é muito difícil, a não ser que você seja superdotado, que seja muito inteligente, sabe. Mas geralmente 6 meses é muito pouco tempo. Eh, e eu acho que é exatamente isso que aparece, sabe, nessa postagem dessa menina. Eh Ela não tá falando, assim, de um sonho distante, de algo impossível de se realizar, né. Ela tá falando de uma oportunidade real que apareceu para ela. Uma colaboração, ela diz, né, uma oportunidade de trabalho.
algo concreto, algo que de fato poderia ter acontecido, mas que não aconteceu, porque ela não fala inglês, né. E agora eu quero falar algo muito importante aqui, né, aprender inglês não é só sobre viajar, eh, muita gente acaba associando o inglês apenas ao turismo, né, eh, mas na prática o impacto dessa língua vai muito além disso, eh, porque o inglês abre portas profissionais, ele abre portas acadêmicas, ele abre portas culturais. Eu diria também que ele abre, portas intelectuais, né, já que grande parte do conhecimento que é produzido no mundo hoje circula em inglês. Há acadêmicos, academic papers, né, ou seja, artigos acadêmicos, livros, conferências, cursos, pesquisas, né. Tudo isso, hoje em dia, está em inglês, muita coisa está em inglês, e dependendo da área que você atua, que você pesquisa, está mais ainda em inglês, ou está só em inglês, né. E quando você domina o inglês, você passa a ter, um acesso mais direto a esse universo, né, sem depender de traduções, de tradutores, sem depender, de intermediários, e isso é muito libertador, né. No meu ponto de vista, talvez a coisa mais poderosa, seja outra coisa, né, é que o inglês amplia a possibilidade de colaboração, eh, porque você passa a conseguir a conversar com pessoas que estão em lugares diferentes do planeta, né. Você troca ideias, você aprende novas perspectivas, que mais? Você participa de projetos internacionais. Isso muda completamente, né, o alcance das suas possibilidades. O alcance, das suas possibilidades e das suas competências profissionais, né. E também eu gostaria de deixar, né, uma pergunta para vocês. Eh, Quantas oportunidades, podem existir que vocês ainda nem perceberam, né? E quantas oportunidades passam por vocês, eh, sem que vocês saibam que elas existiam, né? Coisas que a gente não tinha noção. Porque muitas vezes essas oportunidades aparecem em ambientes internacionais, né, em redes globais, em eventos onde o inglês é a língua comum, mas você não está nesses eventos, você não está nessas redes, porque você não fala inglês, né. E quando você não fala o inglês, esses ambientes simplesmente, ficam fora do seu radar, fica fora do seu alcance. É, eu digo que é como se existisse um universo paralelo acontecendo, eh, e você não consegue acessá-lo, você não consegue entrar nele. Eh, e além disso, eu acho interessante que a moça, ela termina a reflexão dela, ela termina a a partilha dela aí, dizendo assim: "Invista num segundo idioma", e eu me arrisco a dizer: "Invista no inglês". E para mim isso não soa como uma propaganda, né, não soa como um conselho, exagerado, e sim como um conselho baseado na experiência dela, baseado em algo que ela viveu de fato, né. E as pessoas, às vezes, elas só percebem o valor, dessa habilidade ou de uma habilidade específica quando sentem falta dela, né, quando, percebem que algo importante passou e escapou da mão delas, né, das mãos delas. Eh, e isso gera uma reflexão muito poderosa, né, um ponto de inflexão no qual a gente precisa parar e mudar, o rumo da nossa vida, né. Eh, e e agora, né, eu acho que eu quero compartilhar com vocês um pensamento, que eu digo que aprender o inglês, não é apenas aprender as palavras,
né. Não é apenas decorar as regras gramaticais, eh, aprender inglês é expandir as possibilidades da sua vida, é ampliar os caminhos que você pode seguir, né, é alterar o destino da sua vida, disso que a gente está falando. E talvez o ponto mais importante disso tudo que eu estou falando seja exatamente esse, né, você não precisa aprender o inglês porque alguém disse que é importante, disse que você precisa aprender o inglês. Você aprende, porque ele pode mudar, né, ele pode mudar o tipo de oportunidade que aparece para você. Ele pode, mudar o tipo de conversa, de diálogo do qual você participa, né. Pode mudar o ambiente que você circula. E na minha opinião, quando você lê, né, um relato desse tipo, não é apenas sobre uma pessoa que perdeu uma oportunidade, eu não vejo assim. Pra mim isso é mais que isso, é um lembrete, né. É um lembrete de que algumas habilidades, elas têm um impacto muito maior do que imaginamos, muito maior. Eh, e talvez a pergunta mais importante seja exatamente essa, né. Se uma oportunidade de trabalho internacional aparecer para você amanhã, eh, ou um convite para morar fora, você estaria preparado? Você conseguiria aproveitar essa oportunidade? Ou será que você teria que dizer: "Ah, eu gostaria muito, eu adoraria, é meu sonho, mas meu inglês não é bom, meu inglês não é o suficiente". E aí, onde você estaria? É, eu acho que essa é uma reflexão, que vale a pena a gente fazer, porque, as oportunidades, muitas vezes, elas aparecem de forma inesperada. E quando elas aparecem, eh não há muito tempo para preparação, é, principalmente se for uma língua, não há muito tempo, porque a oportunidade está ali, mas para aprender uma língua, talvez demore 1 ano, 2 anos, dependendo da pessoa, então não tem tempo para preparação. A empresa precisa de você para amanhã, mas você vai desenvolver o inglês só daqui 1 ano, e aí, como é que fica? Né. E nesse momento eu diria que então, talvez aprender o inglês não seja apenas sobre o futuro, sabe. Talvez seja sobre você estar preparado, pra quando o futuro chegar, né. E quem sabe daqui, a partir dessas reflexões, né, quem sabe daqui a alguns meses ou a alguns anos, vocês, né, que estão aqui comigo, eh não sejam pessoas contando uma história diferente dessa moça. Eu não quero que vocês passem por isso, né. Eu quero exatamente o contrário, que vocês, eh, se realizem, que vocês, coloquem os sonhos de vocês em prática. É isso que eu quero. Eh, eu quero que a história de vocês seja a história de uma oportunidade que apareceu e que foi aproveitada, que vocês estavam prontos, né, prontos para conversar, prontos para colaborar, para trabalhar, para participar, para fazer acontecer. O mundo precisa de pessoas que façam as coisas acontecer. E eu gosto de andar com pessoas assim, pessoas decididas, pessoas que querem fazer a coisa acontecer, pessoas que querem mudar de vida. Porque eu sou assim, uma pessoa inquieta, uma pessoa ambiciosa, né, então eu quero que meus alunos também, sejam assim. E para finalizar, eu diria que, às vezes, né, tudo o que separa uma pessoa de uma boa oportunidade, de uma grande oportunidade, é simplesmente a capacidade dela dizer: "Yes, I can do that. Yes, I can." Yes, I'm able to do that. Sim, eu sou capaz. Count on me, conte comigo. Eu posso fazer isso, né. Eh, de fato,
continuar uma conversa proveitosa, uma conversa, fluida depois disso, né. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, sabe, buscar a fluência, pra gente não perder oportunidades, pra gente não se frustrar. E é isso, eu acho que é melhor a gente ficar por aqui, o teacher conversa demais, mas era essa a minha mensagem, eu espero eh, que vocês estudem, que vocês invistam, em suas carreiras, e e que o futuro de vocês seja brilhante. É isso que eu desejo, ok? Então muito obrigado e até a nossa próxima conversa. Bye, bye.